Oi gente, vim aqui falar que nenhuma dessas histórias que tem no vídeo é minha. E é isso, fiquem com o vídeo. Primeira história, o chamado. Oi, gente, hoje vou contar uma história que aconteceu comigo. Então, era de noite, eu estava na sala, jogando marretão, e meu pai estava comigo no mesmo cômodo, assistindo na transmissão vertical. Era perto de 0, até que meu pai diz, para mim, que ele iria dormir, eu acenei dor com a cabeça, ele desligou tudo, eu fui ponto pro quarto, fechei a porta, subi na cama, e continuei jogando tranquilamente. Eu fiquei muito tempo jogando, o celular, descarregado e já era 0:10, mas, eu não, liguei e continuei jogando, nada demais. Quando chega 0:30, eu tava conversando dor como uma garota no jogo, fazendo amizade dor como ela e tals, até que alguém bate na porta da frente e chama meu nome. O quarto onde eu fico é perto da rua e do portão, então dá para escutar as motos passando na rua, pessoas, etc. Continuando, a voz que me chamou era de uma pessoa comum, um homem, diria que com uns 20-25 anos de idade. Ele bateu na porta 3 vezes e me chamou. 3 vezes, eu fiquei quieta com medo, porque eu não conheço nenhum homem. N a rua onde moro. Eu não sei porquê, mas na hora, eu senti, meu pensamento dizer para mim mesma, não abra, finja que não está ali e eu fiz ponto, e eu pensei até pegar uma FC4 na cozinha. Para caso acontecesse algo, mas, eu fiquei com muito medo, até que eu percebi que, o moço parou de bater na porta, e em seguida, veio vozes de crianças rindo. Mas, não eram risadas normais, eram de arrepiar. Até que minha irmã acorda. Ela dorme junto comigo, ela me vê tremendo e com cara de assustada. Ela pergunta o que aconteceu, e eu expliquei. Ela mandou eu me abaixar e tentar dormir. Eu fiz isso e continuei, sentindo a sensação ruim de que aquilo queria me fazer mal. Depois daquele dia, eu fiquei com medo. De ir acontecer de novo, e o pior é que isso aconteceu um dia antes do meu aniversário. Eu fiquei pensando, será que é um sinal? E até hoje, eu não sei o que significa aí, porque aquilo aconteceu comigo. Eu apenas espero que não seja algo que vai me machucar daqui para frente. E esta é a história de hoje, espero que tenham gostado. Aproveita, me siga e curta para mais. Tchau. Segunda história, o pesadelo. Hoje eu tive um pesadelo muito estranho. Sonhei que eu estava numa casa estranha, com um casal que eu nunca tinha visto. E então, uma pessoa mascarada entrava na casa e atacava o casal. Depois, vinha em minha direção. Eu achei aquilo muito estranho, mas era só um sonho. Não me preocupei muito. Mas durante uma semana inteira, eu fiquei tendo o mesmo sonho. Eu não sabia mais o que fazer, eu não aguentava mais. Então decidi contar para minha mãe. Eu contei o sonho inteiro para ela e expliquei que eu estava sonhando toda noite a mesma coisa. Ela falou para eu parar de pensar nisso, que eu só estava sonhando toda noite porque eu estava pensando muito, e que era só um sonho e não devia me preocupar. Eu decidi seguir seu conselho. E essa noite, antes de dormir, eu entrei no Litmatch para me distrair. Lá eu conheci as melhores pessoas em um ambiente super acolhedor. E fiz ótimos amigos. Mas antes de dormir, eu escutei minha mãe conversando com o meu pai. E ela disse: "Temos um problema." Ela finalmente está se lembrando. Não se preocupe, garotinha. Eu serei sua nova mãe. Mas para isso acontecer, você vai ter que esquecer essa noite. Última história, a boneca. Oi, gente, hoje eu queria contar uma história bizarra que aconteceu comigo quando eu era menor.
É uma história meio inacreditável, então sempre que conto para alguém, dificilmente acreditam. Enfim, vamos lá. Bom, para contextualizar, eu sou a irmã mais velha, tenho uma irmã 3 anos mais nova que eu, chamada Ana, e toda a história começou no aniversário de 6 anos dela. Havíamos dado uma festa para comemorar o aniversário dela, foi tudo muito divertido e agradável, chamamos alguns amigos nossos e nossos familiares, enfim. Quando acabou a festa, a primeira coisa que minha irmã quis fazer foi abrir os presentes, um dos momentos mais esperados por ela. E então, eu, meu pai e minha mãe nos sentamos ao lado dela para assistir ela abrindo os presentes, várias coisas legais e tal, mas o que mais nos chamou a atenção foi uma boneca de pano, bem bonitinha, com uma roupinha costurada e cabelos loirinhos. Quando a vimos pela primeira vez, tudo parecia comum, mas quando olhamos mais precisamente, percebemos que ela vinha com uma etiqueta no braço, e nessa etiqueta estava escrito nada mais nada menos do que Destrua-me. Minha mãe pegou rápido o brinquedo da mão da minha irmã e foi ver se tinha a etiqueta de quem tinha dado esse presente na caixa, mas não tinha. Eles não faziam ideia quem poderia ter dado uma boneca com um bilhete tão bizarro. Porque, além disso, apenas os amigos e familiares mais próximos estavam presentes na festa e ninguém tinha cara de fazer aquilo. Bom, minha mãe não queria deixar a Ana ficar com a boneca, mas minha irmã insistiu tanto que ela acabou cedendo. Daí em diante, minha irmã não desgrudava daquele brinquedo. Era para cima e para baixo com aquela boneca. Eu e meus pais até estranhamos, porque ela costumava brincar com um brinquedo por uns 3 dias e depois largar, mas com aquela boneca estava sendo diferente. Outra coisa estranha que começou a acontecer foi que minha mãe começou a sentir dores em lugares aleatórios do corpo, do nada, e ninguém entendia, porque minha mãe sempre foi muito saudável e os médicos não sabiam explicar a dor dela. Enfim, só que o terror todo aconteceu em uma tarde aleatória. Minha mãe conta que sentiu um arrepio e uma premonição de que deveria ir até o quarto da minha irmã. Quando chegou lá, viu Ana segurando a boneca numa mão e uma tesoura na outra, prestes a cortar a cabeça da boneca fora. Minha mãe perguntou por que ela estava fazendo aquilo. E a Ana respondeu que era porque ela estava seguindo as ordens do bilhete da boneca para destruí-la. A minha mãe arrancou a boneca da mão da minha irmã, como se a vida dela dependesse daquilo. Minha mãe que guardou a boneca escondida da Ana, e depois de dias pensando naquilo, levou a boneca num centro médium, algo assim. Ela descobriu lá que aquela boneca na verdade era de vodu, e era um vodu para ela, ou seja, tudo que fizesse na boneca reverberava na minha mãe. Por isso das dores repentinas, isso assombrou minha família por anos, porque quem será que queria destruir minha mãe, e ainda de uma forma tão sádica e bizarra? Depois disso, nos mudamos e nunca mais tivemos contato com nenhum daqueles amigos nossos, ou com a nossa família, tirando minha avó materna. Minha mãe tem pesadelos com isso até hoje, e nós também. Foi essa história aí, na verdade. Ela não aconteceu, foi uma história inventada por mim, mas que eu queria muito contar. E aí, gostaram? Comentem para eu saber. Beijinhos. Oi gente, voltei aqui no final do vídeo para agradecer aqueles que ficaram até o final. Já se inscreve aí e deixa o like para mais.